para a vida da sua família em geral. Bom, mãe, conta um pouquinho pra gente de como foi a sua iniciação no jiu-jitsu. Bom, eu tinha 17 anos de idade e eu já namorava o pai do Ian, velho, e eu, saindo de uma academia em Copacabana, eu fui agarrada. E aí eu não soube me defender. E o pai do Ian veio me buscar e eu estava aos prantos. E aí pedi para ele me ensinar a me defender para que isso nunca mais acontecesse na minha vida. E eu era bailarina e comecei a fazer defesa pessoal e me apaixonei pela luta, porque ela me trouxe, eu era uma pessoa muito tímida e a mulher, ela acaba sendo, na época que eu comecei, existia muito machismo, então a mulher não podia fazer arte marcial, que pudesse fazer arte marcial, mas não existia muitas mulheres fazendo naquela época. Enfim, e aí eu comecei a fazer e me apaixonei. Porque eu comecei a ter uma autoestima melhor, e eu nunca mais ninguém, eu comecei a ter uma postura diferente, então nunca mais aconteceu uma situação, até que se tivesse acontecido, aconteceram algumas situações, mas nunca mais foi como de deixar alguém chegar perto de mim, entendeu? Então o jiu-jitsu, a defesa pessoal, eu entrei no jiu-jitsu pela defesa pessoal, que para nós mulheres é essencial. Eu tenho até um sonho, né? Eu às vezes falo assim, de iniciar uma turma feminina, até ajudá-la na escola velha. Mas pelo meu trabalho eu não tenho conseguido muito. Mas eu aconselho a todas as mulheres, se puder, falar com todas as mulheres, principalmente as mães de família, as meninas todas, para iniciar a defesa pessoal, o benefício é extremo. Eu não tenho nem como falar, porque eu sou muito suspeita, né? Eu amo. É. Então, é necessário e é fundamental. Essa semana a gente estava conversando sobre a questão de como é que acontecem os traumas, né? De como é que acontecem. Eu não estou escutando. Essa semana a gente estava conversando sobre como é que acontecem os traumas. E aí quando tu falaste de nunca mais, até aconteceram ataques, mas nunca mais ataques ou situações, mas é como se no cérebro não tivesse o registro, né? E aí a minha pergunta é, você acha que o jiu-jitsu é capaz de evitar possíveis traumas de situações que possam acontecer? Porque o trauma, e aí eu ia, se puder falar sobre isso, que a gente estava conceituando, tem a questão de quando a gente entuba uma situação que a gente não soube lidar. E quando a gente soube lidar, a gente sai mais forte daquela situação. Então, se tu tem essa visão também dessa capacidade do jiu-jitsu que o jiu-jitsu tem de fazer, ajudar a gente não ter traumas, né? Alguns, pelo menos, na vida. Não, sem dúvida, não, sem dúvida. E na minha época, né, não tinha, a gente era assim, encostou, já botava a pessoa para voar. Hoje não, hoje você ainda vê a situação, e aí vendo a situação, você tem como mandar a pessoa se acalmar, chegar para trás, já aconteceu isso, né? Então, você se colocar perante a situação inteira e não deixar que ela aconteça e não te traumatize, sem dúvida nenhuma. Até você saber se posicionar. Porque a mulher, às vezes, ela não sabe se posicionar em certas situações. E ela não é treinada para isso. E tudo isso é treino, né? Você não pode chegar e, olha, tive uma aula. Não. Você tem que... Isso aí tem que fazer parte da sua vida, né? Porque para você ter uma atitude automática, você tem que repetir, você tem que saber como se colocar. Então, não é da noite para o dia, né? Então, é um ensinamento, a arte marcial, né? O jiu-jitsu em si, é um ensinamento, é uma forma de se viver, né? Eu acho que todos nós deveríamos ter isso. Inclusive, quando o Ian nasceu, eu sempre imaginei, meu filho vai ter que fazer uma arte marcial, porque meu filho, lógico, o jiu-jitsu era a minha preferência, né? Então, tem que ter, você tem que saber se colocar, se defender, não para sair batendo em todo mundo, mas ainda mais nós mulheres, né? Mas para você se
ter uma postura diferente, né? Então, mãe, a gente pode dizer que um dos benefícios para o jiu-jitsu é a mudança da conduta. Sem dúvida nenhuma. Primeiro é o seu comportamento. Eu acredito que tudo no jiu-jitsu vem da parte interna. É o que você se transforma. O jiu-jitsu faz você se transformar numa pessoa melhor, sem dúvida nenhuma. Porque se você se posiciona bem, se você se coloca bem numa situação, se você não, se você sabe se distanciar de problemas, até se tiver que tomar alguma atitude, tomar de uma forma com sabedoria, isso aí já é uma mudança, né? Então, o jiu-jitsu traz esse benefício. Primeiro é o interno, o benefício de você se sentir seguro em qualquer situação. Eu ouvi esses dias... Então, isso daí foi o que, para mim, como mulher, foi o que mais eu senti de diferença. Se eu pudesse praticar todos os dias do jiu-jitsu, eu praticaria. Mas eu não consigo, né? Enfim. Mas fica, né? Fica o treinamento, independente da quantidade e da frequência que a gente consegue permanecer depois de um tempo, o jiu-jitsu fica, né? A postura que a gente adquire fica. Não, é como eu brinco, né? É como andar de bicicleta. Uhum. Você nunca mais esquece, né? Porque faz parte do seu interior, não é uma coisa que muda assim, eu vou aplicar uma... Não, você muda como pessoa. O jiu-jitsu traz os seus benefícios. Uma coisa é você melhorar, outra coisa é você conseguir transformar. A gente aqui na nossa empresa, na escola, a gente realmente está com essa intenção muito mais de transformar a vida do que de simplesmente melhorar uma pessoa. Porque melhorar, vamos dizer, não é que seja fácil, é difícil, porque a gente busca se melhorar todos os dias, né? E isso é uma coisa complicada, isso é uma coisa difícil, porque é uma busca incessante, você tem que estar sempre procurando a melhora. Mas transformar é complicadíssimo, porque não depende só de mim, do profissional, do professor, também depende da pessoa estar em busca daquilo. Então você que provavelmente está ouvindo o nosso podcast, ou vai ouvir em breve, é importante você pensar qual é a sua intenção. Você gostaria de mudar a sua conduta? Tem coisas na sua vida que você não gosta, não quer mais aceitar e quer mudar, quer ter uma transformação? O ideal é que você busque a nossa escola para que você possa conhecer pelo menos o nosso projeto, né? Como você está vendo aí, minha mãe falando, os benefícios que o treinamento já com o meu pai trouxe na vida dela. A gente tem todo o treinamento que o meu pai me ensinou, mas a nossa metodologia que a gente vem adaptando cada vez mais através de estudos e muitos conceitos que a gente vem trabalhando, né, amor? E minha mãe também ajudando a gente em várias coisas, principalmente não só para mulheres, porque parece que a gente está falando só para mulher. Não é só para mulher não, porque hoje em dia tem uma estatística que fala que mais de 150 milhões de crianças sofrem de bullying. E o Brasil é o segundo país com a maior estatística de bullying pela internet. O segundo país, o primeiro é a Índia. Ou seja, o filho de vocês, os nossos filhos, eles estão sofrendo bullying. A gente querendo ou não, a gente ensinando ou não. Agora, entrando nesse assunto, que é um assunto muito... as pessoas sempre querem dar uma abafada, né? Vamos falar sobre esse assunto. Assuntos mais casca-grossas, vamos dizer assim, mais difíceis de lidar, as pessoas normalmente querem... vamos falar disso depois. O bullying. Eu sofri bullying, né? Você provavelmente sofreu bullying, a Mari sofreu bullying, todos sofremos bullying. Agora, qual é a diferença do bullying para brincadeira? Eu acho que tem um limite. O bullying é quando aquilo te faz mal. O bullying é quando aquilo te faz mal e você não sabe se posicionar para impedir que aquilo continue. Que volta no trauma, né? E aí volta no trauma. Quando você não sabe se posicionar para impedir que aquilo continue,
aquilo ali te gera um trauma, porque você já começa a se sentir incapaz. E se você se sente incapaz, você começa a se menosprezar. E se você se menospreza, você entra num mindset muito negativo de eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não vou, eu não tenho, eu não posso, eu não isso. E esse mindset é muito ruim, porque isso gera um bloqueio para muitas coisas que a gente alcançaria na vida. Agora, então, um outro benefício que o jiu-jitsu traz, uma mudança de mindset. Exatamente. Agora, nessa conversa, ficou uma pergunta para os dois, tá? O que seria um tempo mínimo? Pensa uma mulher que está chegando, ouvindo aqui o que a gente está conversando dos benefícios do jiu-jitsu. O que, Márcia, tu diria que seria um tempo mínimo para ela experimentar o jiu-jitsu, né? Olha, eu vou querer me matricular, eu vou querer fazer um plano, eu vou querer fazer um planejamento para eu aprender o jiu-jitsu, para eu começar e começar a entender os conceitos. O que seria um tempo mínimo que você indicaria? Olha, não, faz pelo menos tanto tempo. E aí você vai conseguir ter uma ideia. O que tu tem O que tu responderia? Depende tudo de quantas vezes, né, a pessoa vai fazer, né, por semana. A nossa estatística é em média 2 vezes por semana, não, né? Nós não temos atletas, pessoas que se dedicam 100%, nada disso. Todo mundo é profissional, é mãe, é irmã, né? 2 vezes por semana. Olha, quando eu comecei 2 vezes por semana. Eu me lembro, pouquinhas vezes por semana, mas eu acabei me apaixonando. E aí eu ia todos os dias de manhã e à tarde. Então, assim, vamos lá. Se essa pessoa pensa em pelo menos iniciar e aprender por pouco, mínimo, uns 6 meses. 6 meses. Mínimo, né? Porque você tem que entender a filosofia, né? Ainda mais na escola, Guiana, na nossa escola, né? Guiana, É nossa. Né? Você tem, não é só a aula em si, você tem uma filosofia. Então, para você aprender 2 vezes por semana, você tem pelo menos uns 6 meses. Eu penso assim, né? Porque assim, você vai entender a filosofia. Porque 3 meses é muito pouco. É quase que experimentar os 3 meses, né? Não dá para... 1 mês não é experimental. 3 meses é experimental. Porque aí você começa a entender um pouco, você começa a entrar na filosofia real, você começa a entender como é que é o mecanismo de toda a situação que você tem que, se você reage ou se você não reage. Você tem que entender tudo. Né? Então, pelo menos 6 meses. Eu não vejo menos do que isso. Não consigo ver. Eu concordo. Acho que 6 meses é o mínimo. Não dá 3 meses. Eu recomendo, quando a pessoa está um pouco assim, indecisa, 3 meses para poder fazer exatamente o que você falou, experiência. Olha, 3 meses para você experimentar. Eu concordo também e eu acho... Automatizar. Eu concordo também e eu acho que a gente até indica, né? 3 meses, mas daí é 3 mais 3, viram 6. Só que eu acho que tem um ponto nos 6 meses que é enxergar o resultado, né? Com 6 meses a gente consegue garantir, né, que a pessoa já vislumbrou o resultado daquilo ali na sua vida, no seu dia a dia. Já aconteceram situações, ela já foi capaz de enxergar realmente e colher resultado, né? Às vezes em 3 meses a gente não percebe, não que ele não exista, mas a gente não percebe o resultado de fato que a gente já está tendo, né? Com certeza. O benefício ele é tão grande que não tem como marcar. A gente tem uma proposta aqui na nossa aula experimental que eu nomeei ela como aula experimental transformadora. É uma aula que não é uma aula muito prática. A gente não pratica muita atividade, não faz aquecimento, dá uma alongada, mas é para começar a ter um mindset, entender qual é a mentalidade do que vai ser trabalhado no jiu-jitsu. Exatamente porque as pessoas demoram muito tempo, principalmente quem não tem vivência com arte marcial, ou teve uma experiência negativa com o jiu-jitsu, ou com alguma outra arte marcial, tem
aquele pé atrás. Então, essa nossa aula experimental, ela é diferente para cada nicho, para cada pessoa, mas ela tem o mesmo fundamento, a mesma função, que é transformar, é ligar a chavezinha, o mindset da defesa pessoal na vida da pessoa. E a gente está tendo uma excelente resposta em um dia, em uma hora, não é nem um dia, em uma hora de aula, a gente está tendo uma excelente resposta de pessoas, inclusive conhecedoras do jiu-jitsu, faixas pretas, que observaram a aula de fora e falaram, nossa, eu nunca tive uma aula assim. Porque realmente a gente acaba passando, vamos lá, vamos direto, vamos ir, vamos. E o vamos acaba atrapalhando muito na evolução da pessoa. A pessoa precisa, cada um precisa de um tempo diferente. A gente teve uma pergunta aqui, ó, mãe. A Solange perguntou. Defesa de população. O que você acha? Não, nisso não. Que você, eu vou falar por mim, né? Quando eu comecei. Eu não fazia musculação, eu comecei a fazer defesa pessoal. Meu objetivo era saber me defender. Então, eu busquei o jiu-jitsu por isso. Depois, eu comecei a me apaixonar pelo esporte. E aí, quando eu entrei para o esporte, jiu-jitsu, comecei a competir, aí eu tive que entrar para musculação, por quê? Para eu obter uma capacidade melhor muscular, não me lesionar. Aí eu já comecei a entrar para o esporte competitivo. Desempenho, né? Então, exatamente. Então, se você quer somente saber se defender, não há necessidade. Lógico, se você gostar, é bom, né? Não há necessidade. Tá bom. Mas se você gostar, mas olha, tem que entrar na arte marcial junto com a musculação. Não. Uma coisa não vincula a outra. Não. Senão, né, você precisaria fazer uma preparação física para poder fazer uma prática de uma arte marcial. E o tempo mega, né, um tempo maior, né? Se o objetivo é aí a gente consegue trabalhar muito bem só com defesa pessoal e aí vai mudando, né? Acho que é um step by step, né? Entender, conhecer. Até porque a defesa pessoal ela vai usar muito mais a parte técnica e motora, cognitiva, do que a parte muscular. Não, até a muscular, lógico, ela sempre entra. Sempre entra. Sempre entra. Mas o objetivo não é, quando você entra para uma defesa pessoal, você não entra como performance, você entra como autodefesa, né? Você vai se posicionar, como é que você vai reagir. Então, isso daí, com o tempo, se você já fizer atividade, ele beneficia. Lógico, a musculação é sempre boa ponto. Eu não posso falar, eu sou super fã de todas as atividades. A musculação ela é ótima, mas eu não posso vincular a musculação a uma definição, entendeu? Sim. Primeiro, são coisas diferentes. Então, se você quer saber se defender, é uma coisa. Depois, se você tiver com fraca, se você na atividade, você vê a sua capacidade. E aí, com isso, você vê a necessidade de buscar algo mais para melhorar a sua performance. Aí é uma coisa diferente. Agora, nessa linha de exercício, a prática do jiu-jitsu, ela é jiu-jitsu no solo, incluindo o jiu-jitsu completo, né? Defesa pessoal, golpes traumáticos, judô, né? Quedas e a luta no solo. O jiu-jitsu ele é capaz de trabalhar o corpo todo, a musculatura toda. E aí a gente consegue chegar no terceiro benefício, que seria a diminuição do estresse e o aumento do bem-estar. Atividade, sim. Hoje em dia, cada vez mais, os estudos mostram que quando você faz uma atividade que você gosta, já te traz um bem-estar, já te traz um benefício, né? Você gera uma quantidade enorme que te traz o bem-estar, te traz que a dopamina, vários. Então, isso aí já é um bem-estar, né? Se você faz uma atividade que você gosta, nossa, tudo bom. Então, o jiu-jitsu traz,
benefícios são enormes, que te traz a coordenação, te traz a autodefesa, te traz o equilíbrio, é você saber cair, você saber, né, quando você está andando, por exemplo, hoje em dia você vê as pessoas que caem, não sabem dar um rolamento, caem de cara no chão, fraturam um punho, enfim, o rolamento para trás. Então, tem uma série de coisas que trazem benefício para o resto da vida, não é só aquele momento, né? Então, são fatores assim que só te trazem coisas boas, quem gosta, né? Enfim, eu sou super suspeita. Não, somos todos suspeitos, né? Somos... Olha, eu sou fã número 1. A gente... Kimono que já fiz dentro. Se a gente não gostasse, a gente não trabalhava desenvolvendo isso. Você precisa de kimono, né? Se você for fazer uma defesa pessoal, né? Como? Mas Não precisa de você, kimono. hoje em dia, se você quiser só fazer defesa pessoal, só uma aula de defesa pessoal, você precisa comprar um kimono? Não, negativo. Não, né? Até porque aqui na nossa escola a gente oferece o kimono para as primeiras aulas. Olha aí. Então você não precisa comprar o kimono. Olha, você vai ter que comprar um kimono. Não. Olha, é uma coisa boa, né? É importante. O kimono tá aí, um bom assunto. O kimono. Por que se usa kimono? Por que você tem que vestir aquele troço pesado que te dá calor, que você se sente afogado? No começo, né? Muita gente relata isso. Nossa, ai, que calor, posso tirar o kimono? Por que tem que usar isso? O kimono, ele vem... É como se, por exemplo, você vai para o colégio, você tem que usar um uniforme. Você é médico, você tem que usar um uniforme. Você é fisioterapeuta, você tem que usar um uniforme. Você é profissional em geral, você tem que usar alguma roupa que é um uniforme, vamos dizer assim. Por mais que não seja igualzinho, é um uniforme. Por exemplo, aqui a gente está numa reunião de trabalho, a gente está com uma roupa adequada, ou seja, não é igual, mas é como se fosse um uniforme. O jiu-jitsu, ele traz esse uniforme principalmente pela questão da cultura oriental. Então, os orientais, eles usavam, na arte da guerra, quando eles lutavam, eles usavam armaduras muito mais pesadas para a própria proteção, para defender-se de cortes, de flechadas e, em geral, outros tipos de ataque. Então, a partir dos anos, quando os anos foram passando e os samurais foram, de alguma forma, deixando de existir, esse material acabou sendo transformado para o kimono. Não de uma hora para outra, mas ao passar dos anos. E hoje, né, hoje não, mas há mais de 50 anos, mais de 70 anos, né, que a gente tem o jiu-jitsu aqui no Brasil, vem para a gente com essa estrutura. Até porque o jiu-jitsu é a única arte marcial que trabalha com estrangulamento ponto. Trabalha com estrangulamento e estrangulamentos através da pegada nas golas. Então, se uma pessoa está de gola, isso favorece muito ao praticante do jiu-jitsu, porque você aprende técnicas de como estrangular, de como se defender aplicando um estrangulamento, através do uso dos seus punhos, das suas próprias mãos, para fazer com que uma pessoa perca o sentido sem necessitar dar um soco, dar um tapa, dar uma cabeçada, só com o estrangulamento. E isso a gente não tem como trabalhar através de uma camisa. Imagina quantas camisas a gente não rasgaria fazendo esse exercício. Então é bom usar o kimono, porque você tem mais recurso. E às vezes, vamos supor, você está de casaco. A pessoa vem e agarra o seu casaco, agarra a sua roupa. E se você não treina de kimono, você não vai saber como se desvencilhar de uma pegada na roupa. Então o kimono, ele traz também muitos benefícios para a tua vida pessoal. Porque quando que você sai na rua pelado? Não sai na rua pelado. Você sempre sai na rua com a roupa. Ah, mas eu preciso do kimono para treinar? Não, você não precisa do kimono para treinar.
Agora, é legal, é importante, é bom, é um benefício? Sem dúvida alguma. O kimono é um benefício muito grande por conta desse aprendizado extra. O que você acha, mãe? Também concordo plenamente. Concordo plenamente. Agora, Assim, é interessante colocar, né? Porque assim, as pessoas você tem que colocar kimono, já que a escola já oferece, então assim, não há mais, né? Experimentos, tem, né? Que é tudo uma novidade, né? Não é uma coisa que, para nós mulheres, hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia está bem melhor. Antigamente era bem diferente do que por exemplo, você treinar na academia só tinha mais de 50 cabeças de homens. Nós duas, nós três mulheres. Hoje em dia não. Então, hoje em dia a mentalidade é diferente. Então, agora, a gente estava buscando um kimono mais leve, né? A gente está com um trabalho agora na empresa, buscando uma parceria e tal, desenvolvendo um kimono específico e especial para esse tipo de treinamento, onde a gente não trabalha um jiu-jitsu competitivo e a gente trabalha uma prática do jiu-jitsu como filosofia de vida, de um executivo, de uma mãe e tudo mais, buscando um kimono um pouco mais leve, mais confortável e tudo mais. Mas a gente verificou também a importância do jiu-jitsu para inserir a mulher no tatame, porque é uma proteção para algo que ainda pode, né, pela vivência, pelo conhecimento, pelas imagens que viu do jiu-jitsu, enfim, que ainda pode ter algo para ser quebrado. Então, o kimono na inserção da mulher também serve na nossa prática, quando a gente vai fazer instrução dentro do jiu-jitsu, como uma proteção para ela dentro do tatame, para ela inserir, entender os conceitos, compreender e desmanchar alguma imagem que ela pode ter do jiu-jitsu e superar essa barreira de entrada, né? Então a importância do kimono também está nesse sentido, na mulher, né? A gente teve um relato de uma aluna que fez uma aula experimental com a gente essa semana. Ela, nossa, eu tava esperando que eu fosse chegar aqui e fosse ter que dar cambalhota para um lado, rolar para o outro, porque era o que eu via quando eu esperava para fazer a minha aula de Muay Thai. As pessoas que treinavam jiu-jitsu ficavam rolando de um lado para o outro, cambalhota para cá, cambalhota para lá. E eu não sabia que existia essa parte. Porque a nossa aula experimental, a nossa aula inicial, a criação do mindset, ela vem... Bom, vou mudar. Como você, dando a primeira aula para alguém, o que é que você ensina, mãe? De jiu-jitsu. é base. O jiu-jitsu, a base. É base. E a base é no chão? É deitado no chão? Não, em pé. Só que isso é incrível, porque muita gente... Eu considero isso, inclusive eu estava falando com meu avô Flávio outro dia, eu considero isso como um telefone sem fio. Muita gente entendeu errado. E bota as pessoas de joelho, tá, eu vou te ensinar um armlock na guarda. Cara, um armlock na guarda, tu vai usar quando na vida? Tu vai usar o quê? Vai fazer o quê? Ah, mas eu quero ser atleta. Beleza, tu vai ser atleta. E quando tu tiver com 60 anos, tu vai ser atleta, 50 anos, 40 e poucos anos, tu vai ser atleta. Tá, tu até pode fazer umas lutas como um atleta, mas tu vai ser atleta. Hoje eu vi um relato de um professor, cara, o jiu-jitsu tá ficando frio e eu não tô mais gostando. Aí um outro perguntou, por quê? Cara, eu não aguento mais lutar campeonato. O cara já tem 40 e poucos anos, não aguenta mais. Claro que não aguenta mais lutar campeonato. O corpo vai ficando desgastado com isso. Agora, se você faz o jiu-jitsu e luta um campeonato ou outro e se dedica a ser um atleta de alto rendimento, mas aprende a base, aprende o jiu-jitsu como base, você treina até a sua morte, até você estar deitado dentro do seu caixão. E sem tanta lesão. Agora, tem limite de idade para entrar no jiu-jitsu? Limite de idade para entrar no jiu-jitsu? Para começar. Ah, para começar. Bom, eu acho que o ideal é 5 anos. Que a criança já tem... Eu acho que o ideal é 5 anos. Porque a criança já tem um pouco mais de...
Já começa a entender um pouco mais. Mas eu acho que não tem idade, não. Você E pode. para começar da idade mais avançada? Não tem. A gente tem relatos aí, um Não, monte de gente com mais de 70 não. anos começando jiu-jitsu. Basta querer. Basta querer e ter um Basta... bom profissional para te orientar, né? Porque senão Não, te não sei, arrebenta. isso aí é primordial, né? Você escolher um lugar que você se identifique, que tenha uma boa, que tenha uma metodologia diferente, que tenha uma filosofia, né? Porque existe uma filosofia, né? Não é só uma filosofia de vida, né? Você tem que ter uma base muito boa. E outra, quanto tempo normalmente a gente treina? Bom, eu vou reformular a pergunta, acho que ficou mal feita. Durante quanto tempo você vai estar do lado daquela pessoa que te ensina? No mínimo, assim. Se você realmente quer galgar, quer aprender, quer evoluir, quanto tempo, mais ou menos, a gente fica do lado do nosso professor, daquele grupo? Do lado, sim, você tá, não estou entendendo, assim, você, quanto tempo você, que a pessoa precisa estar do lado do professor, quanto É, tempo ela... ó, eu quis, É, eu quis começar a aprender jiu-jitsu. Aí eu vim aqui e busquei a escola, a Bering Escola de Jiu-Jitsu. Aí legal, gostei do lugar. Aí eu vou me matricular. Me matriculei. Fechei 6 meses. Eu vou ficar só 6 meses? É o ideal que eu fique só 6 meses? Não. não, 6 meses eu vou conseguir me graduar? não. Não. A graduação não pensando só na faixa, mas pensando na graduação como uma evolução técnica, né? A graduação não é um presente, é um reconhecimento da sua evolução técnica. Então eu vou me graduar em 6 meses? Vou ganhar um grau ou outro, no máximo. Então eu preciso de no mínimo 1 ano e meio para poder mudar de nível. E pro primeiro nível na sequência, isso se eu for adulto. E ainda tem mais uns 8 anos aí pela frente, 9, para mudar até e chegar no ápice. Agora, você como faixa preta, você tá no ápice e não tem mais nada para aprender? Nossa, quando você pega a faixa preta, você precisa ter muito mais responsabilidade. Ter a faixa preta, 70, com tatame. E aí que você começa a se dedicar cada vez mais. Então, na verdade, eu sempre me dediquei muito. Então, as mudanças de faixa, elas são uma consequência, né? Se você ama o que você faz, você se dedica tanto que as graduações elas vão acontecendo sem você até esperar. Então, acontece, você leva até susto às vezes. Não espera, porque faz parte da sua vida. Né? Você não entra, não, olha, eu quero fazer jiu-jitsu porque eu amo jiu-jitsu. Me identifiquei com a arte, está trazendo milhões de benefícios para mim, e aí você segue. Né? Então, eu penso assim, se você gosta de uma coisa, por que não fazê-la ao resto da sua vida, né? E com Só o um mesmo pouquinho, mãe, esforço, só um pouquinho. Ouvi um barulhinho aqui, não sei o que tá acontecendo. Tá com barulho né? aí, mãe? Tá passando helicóptero aí em cima? É um helicóptero aqui. Tá passando helicóptero. Vamos dar Tá um, passando um helicóptero aqui. Eu tô em vamos dar um casa. segundinho para esse helicóptero passar. Deve estar resgatando Tem alguém, será? perigo aí. Não, é que a gente escuta Eu tô com pouca no. bateria. Daqui que eu tô com pouca bateria. Daqui a pouco a gente já vai encerrar. Para a gente complementar os benefícios do jiu-jitsu, eu busquei aqui, a gente separou um artigo científico falando sobre, tentando rastrear, né, monitorar os benefícios do jiu-jitsu para a saúde, um incentivo à prática do esporte. É um estudo da professora Vilma Espíndola e da professora Maria da Silva e do professor Tiago Limeira da Silva, tá? Um estudo de 2015 que monitorou mais de 100 praticantes de jiu-jitsu durante 2 anos. E eles trazem aqui também 2 pontos que a gente não abordou, além dos pontos que a gente abordou, mas 2 pontos que eu quero trazer, que o jiu-jitsu, no início e durante a prática da modalidade, serve para manter o foco no objetivo. E é algo
que a gente traz para a prática do nosso dia a dia, né? Eu tô lá na empresa, eu preciso manter o meu objetivo. Eu sou um estudante, eu tenho que ter foco no meu objetivo. Eu sou um profissional executivo, eu preciso ter foco no meu objetivo, né? Eu sou uma fisioterapeuta, educador físico, enfim, qualquer profissão necessita para o seu desempenho um foco no objetivo. Então, achei muito interessante que eles conseguiram trazer esse aspecto. E o outro aspecto também em relação a manter um bom condicionamento físico, como resistência física e emagrecimento, que é algo que a gente acabou não falando, porque é inerente à prática da atividade física, né? E como o jiu-jitsu sendo uma atividade física, ele também traz esse benefício do condicionamento e do emagrecimento, claro que sempre aliado a uma boa alimentação, a uma boas escolhas, né, alimentares, a uma boa rotina de sono e tudo mais, depende de mais coisas, né? É um conjunto de ambientes, de escolhas. É isso aí. A gente conseguiu enumerar? Tá bem aí, mãe? Ih, caiu. Tudo bem aí? Tudo bem, é porque eu botei para carregar aqui, que tava... Ah, tava realmente quase acabando. Eita, ferro. Você tá bem? Você caiu aqui. Caiu? Quando aprende a cair, o benefício também tá aí, né, mãe? A gente sabe cair, até dentro do celular. Oi? Não, Tem que ensinar a base pra essa... O Claudinho tá falando ali que o tripé tá com problema de base. Já tá aprendendo também, né, Claudinho? Tá vendo? Tem que fazer um molde experimental esse tripé. Bom, a gente acabou passando o helicóptero, a gente acabou não concluindo aquela questão. Vamos voltar ali, então? Então, quanto tempo... Vamos, assim, dar uma estimativa, porque não tem como, mas quanto tempo você vai investir da tua vida na prática com aquele grupo que você começou a fazer? Quanto tempo quanto tempo precisaria? Você vai investir, por Uma exemplo. semana, em anos? Em anos da vida. Quanto tempo você vai investir da vida com aquele grupo que você iniciou? Quanto tempo? Entendi. Quanto tempo você treinou, por exemplo? Quanto tempo você treinou? Você treinou com meu pai, com o mestre Álvaro? Quanto tempo você dedicou da tua vida para treinar com eles? Olha, eu tinha 17 e eu me apaixonei pela luta. Eu comecei fazendo só a defesa pessoal, depois a gente começou a defesa pessoal, a gente fazia muito em pé, né? Ia pro chão e era assim uma rotina diária. E aí eu comecei a treinar de manhã e à tarde. Eu comecei a me apaixonar, você se apaixona pela luta, você quer aprender, você quer cada vez aprender mais, porque cada dia é um aprendizado, né? E a repetição, você vai vendo que você é capaz, enfim. Então eu treinava todos os dias. E quantos anos, durante quantos anos você investiu? Durante quantos anos? Direto, eu tinha 17, eu fiquei grávida, né? Eu tinha 18 para 19, continuei grávida treinando até o 8º mês, aí eu só treinava com o professor, né? Que era seu pai, e estava no tatame de barrigão e não largava. E aí, depois que eu tive você, eu fiquei em quarentena, voltei a treinar. Então, assim, eu fui direto uns 7 anos, direto, sem parar. Com aquele mesmo grupo? E aí... Com esse mesmo grupo, com esse mesmo professor? Esse mesmo grupo. Saíam, pessoas voltavam. Sim. Infelizmente, nem todas as mulheres ficavam. Sim. A gente tentava fazer grupo feminino, as meninas não ficavam muito. Enfim, mas aí o grupo ia aumentando. Então, tiveram pessoas que a gente manteve, assim, um grupo enorme por muito tempo. Não sei te dizer ao certo, né? Porque eu era muito jovem, né? Uma estimativa, uns 5 anos. Uns 5 anos. Pelo menos. É porque eu quero, na verdade, botar uma questão
para quem está ouvindo e tem dúvida de, eu vou treinar aqui mesmo, sabe? Aqui é mais barato, eu vou treinar aqui. Aqui é mais perto de casa, eu vou treinar aqui. Aqui, tá bom, qualquer coisa tá bom. E realmente essa escolha do qualquer coisa tá bom, eu vou pelo mais barato, eu vou pelo mais perto de casa, nem sempre vai ser a melhor opção. Porque você tem que dedicar da tua vida. Na verdade, você não tem que dedicar, você não tem que fazer nada, não é uma obrigação, é um benefício. Mas se você escolher, é importante que seja um local onde você vai investir, onde você esteja gostando daquilo, que aquilo te traga um benefício, que você vai investir muito tempo da tua vida, se aquilo estiver te trazendo benefício. Senão você vai dar 2 meses e vai parar e nunca mais vai querer tocar em jiu-jitsu. Eu detesto isso. Só que o jiu-jitsu é muito bom, é muito legal, é muito bom, é muito, muito agradável, traz muito benefício para a nossa vida. Então, se você está em busca de um lugar, estuda, analisa, vê, não vai pelo impulso, no que parece ser bom, investiga, saiba da origem, não vai só para... Não é qualquer lugar. É o professor, é a casa, é como vão te receber, tudo, né? Está integrado com absolutamente tudo. Você não pode ir para um lugar e, não, porque é barato. Não, pelo valor, o jiu-jitsu não é uma boa escolha. Não é. Repara na higiene do ambiente. Porque, querendo ou não, a gente vai se expor. Exatamente. Você tem que buscar e saber onde é que você está indo. E quem é o professor, a qualidade, a seriedade, né? Toda a filosofia, a educação. E o jiu-jitsu é tudo, né? Tudo. Você aprende, você tem educação. Quem tem educação no tatame tem educação em qualquer lugar. Né? Exatamente. No tatame, você tem que ter educação. Tem que ter a hierarquia, você tem que saber. Hoje em dia, as pessoas perderam muito isso, né? Hierarquia, o respeito às pessoas que são mais velhas. Então, e no tatame, se você não sabe se comportar no tatame, você literalmente não sabe se comportar na vida. Tem como. Perfeito, mãe. Mãe, então pra gente fechar aqui, excelente papo, hein? Né? Bom, né? Tava nervosa, né? Como é que vai ser isso, filho? Que isso, filho? Muito bom. Legal pra caramba. Importante aí porque não é bom, não é importante que isso seja bom pra nós. Porque pra gente, se a gente se reúne em qualquer lugar, é ótimo. Agora, é importante que seja bom pra você aí que tá ouvindo, para você que está buscando essa informação, esse conteúdo, tirar essas dúvidas, realmente ter mais confiança em você mesmo, buscar a sua evolução, o seu progresso, não no lugar que você é mais cômodo, é mais confortável, um lugar que te traga benefício verdadeiro, um lugar que te transforme como pessoa. Claro, se você está buscando uma transformação, senão não vai adiantar nada. Agora vamos fazer aqui então, Maris. Fala pra gente quais foram os benefícios. Antes da gente resumir os benefícios, eu quero abordar uma história. Tem um benefício do jiu-jitsu, de quando a gente é mãe, que a gente vivenciou aqui. Não tem como não... Quase caí aqui agora. Porque quando eu conheci o Ian, eu já treinava jiu-jitsu e a mãe, faixa preta, né? Minha sogrusca tá aí em março. E aí, depois de 1 mês e pouco, ele, eu vou te levar pra conhecer minha mãe. A gente vai dar um treininho. E eu, inocente, feliz e faceira. Pô, vou conhecer minha sogra. Tem que contar essa história. Tudo bem, esse aqui é a Maris, minha namorada, esse aqui é minha mãe. Tá, vai rolar 10 minutos. Eu falei, gente do céu, eu nunca apoiei tanto na minha vida. Com muito jeito, muito carinho, muita atenção. Ou seja, dá pra botar limite nas noras. Quando a gente... É ou não é? Mas eu passei no teste, eu acho, porque eu não desisti. Determinação é tudo na vida. E aí, mais tarde, o Miguel, meu filho, esses tempos atrás,
ficou perguntando: mãe, tu lembra quando tu conheceu a tua sogra e tal? Ela já era faixa preta, né? Daqui a não sei quantos anos, tu já vai ser faixa preta, porque quando eu te apresentar a fulaninha de tal, como é que vai ser? Tu não vai fazer a mesma coisa, né? Eu falei, ó, mais um benefício, então. Você, primeiro a gente tem que se apresentar. Então, primeiro sempre. Não tem pela parte do homem, vai, não vai lá com o genro Claro. e bota uma banca. A gente também tem como fazer isso, é verdade. Sendo faixa preta, a gente bota o limite nas noras e nos genros, se for preciso também, né? E nos filhos também. Mas vamos lá, filhos também, resumir os 7 benefícios. Vai lá. A gente falou hoje da mudança, benefícios do jiu-jitsu, né, da prática do jiu-jitsu para nossa vida. Primeiro foi mudança da conduta, ou seja, uma aquisição de uma postura. O segundo benefício, a transformação do mindset. Ou seja, a gente começa a pensar jiu-jitsu dentro e fora do tatame, dentro e fora de casa. Terceiro foi a diminuição, diminui o estresse, a diminuição do estresse e o aumento da autoestima. Bom, isso é muito importante, né? Hoje em dia, nos tempos de hoje, diminuir o estresse é algo que muita gente busca. Grande, né? O quarto benefício é extremamente importante, a melhora do deslocamento e a mobilidade corporal, que também cada vez mais a gente vem se limitando pela falta de exercício, pela falta de bons hábitos. O quinto foi o mindset anti-bullying. Esse mindset anti-bullying é fundamental que os pais tenham, não que os filhos tenham. Os pais têm que ter um mindset anti-bullying, porque o filho está sofrendo bullying e você não está conseguindo enxergar. O seu filho sofre bullying ou faz bullying com os outros. E nenhuma das duas alternativas é positiva. O sexto benefício foi o controle da ansiedade e o aumento da resiliência. Quando você começa a aprender uma defesa pessoal, você tem que controlar a sua ansiedade, porque quando você aprende algo e quer fazer aquilo ali rápido, você não consegue e a frustração aumenta. Então, quando você aprende a fazer as coisas devagar, até que você se capacite para fazer rápido aquilo ali, você começa a controlar a sua ansiedade. E o sétimo benefício foi o aumento da resistência física e o emagrecimento, Claro. Inerente à prática da atividade física. É uma atividade física, se você levanta e vai caminhar, todos os dias, se você faz isso com rotina, você emagrece e você cria uma resistência física muito maior. Bom, estamos aqui encerrando mais um Fala Bering, o nosso podcast de jiu-jitsu para você. Mais uma semana abordando o universo feminino com 2 cascas grossas do jiu-jitsu. A minha mãe, querida e amada mãe, te agradeço sua presença, Márcia Rego Monteiro e minha esposa Maris Caroline. Obrigada. Eu sou o Ian Bering. Eu sou Maris Caroline. Sou Márcia Rego Monteiro. E estamos aqui no Fala Bering. Bering. Os... Fechamos? Mãe, show, hein?